falando aqui sobre manejo de pasto é para o período das águas, tá? Quando eu penso em período seco do ano, eu posso ter um módulo de alternado, de rotacionado, eu consigo trabalhar ainda respeitando ali, deixar um pasto mais fechado enquanto estou utilizando o outro, até uma época do ano. Não sei aí para vocês como que seria, vamos falar assim, um período mais ou menos que isso fosse acontecer, mas nós aqui no Mato Grosso, vai depender muito de ano, mas esse ano mesmo, vamos colocar aí até junho por ali, a gente ainda conseguia deixar um passo fechado enquanto estava trabalhando no outro. Só que chega uma época do ano, da seca, né, exclusivamente, que você abre todas as porteiras do rotacionado e os animais ficam por tudo. Então, assim, pode ser, vou restringir um pouquinho para ele não andar muito, né, não ter muita área para ele andar, restringe fechando. Mas enquanto ainda tiver capim em algum passo que ele possa ir colher, você acaba abrindo todas as porteiras e não vai trabalhar aí com altura, porque a rebrota do capim durante esse período é muito pouco, né? Assim, ela é pequena, então não vai adiantar muito você deixar esse pasto fechado, porque a rebrota não vai acontecer. Durante um período ali ainda tem umidade no solo, né? Ainda acontece essa rebrota. Mas chegou um determinado período, tem que deixar tudo aberto e deixar os animais procurar capim. Isso aí que a gente está falando aqui é sobre o período das águas. Então, a sua dúvida é muito válida, porque quando a gente fala sobre o manejo de pasto, a gente não está falando, considerando períodos em geral, né? Mas manejo por altura é justamente ali mais período das águas e um pedacinho da transição que ainda tem uma rebrota do capim. E agora falando especificamente aqui sobre o manejo de pasto na recria intensiva a pasto, né? A recria intensiva a pasto tem alguns métodos de pastejo como o rotacionado e o alternado, que são melhores. Por quê? A gente tem maior eficiência na colheita da forragem, por causa daqueles pontos que eu falei lá sobre maior taxa de lotação, né? Pastejo mais uniforme, tem um maior controle sobre o manejo, então precisa ter ali alguém o tempo todo vendo, né, a altura de entrada e de saída, tem maior controle sobre taxa de lotação e eu faço utilização de forragens mais produtivas. Então, independente, recria e terminação intensiva a pasto. Eu tenho que contar aí com forragens produtivas, tá? Preciso pensar na produtividade dessas forragens. Mas principalmente na recria, que eu tenho uma maior interferência do pasto no desempenho dos animais, é mais interessante ainda eu utilizar forragens mais produtivas, tá? Porque vai ter o fornecimento do suplemento, mas boa parte do que o animal vai consumir ainda é forragem. Então, eu tenho que considerar mais do que a terminação intensiva. Já na terminação intensiva, o pastejo rotacionado, ele não é interessante. Por que que ele não é interessante? Porque eu tenho mudanças na dieta fornecida. Quando eu estou fornecendo para o animal 10 quilos de ração, ele está consumindo uma dieta semelhante a uma dieta de confinamento, né? A quantidade aí de grãos que está chegando até o rumen. Então, eu preciso de estabilidade na fermentação ruminal. Se eu forneço um pastejo rotacionado para esses animais, a cada mudança de pasto que ele tem, ele vai ter uma forragem diferente consumida. Então, a fibra efetiva que vai tamponar, né, esse rumen de acordo com essa quantidade grande de ração que ele está consumindo, vai interferir, né, por causa dessa mudança da dieta, tá? Aqui, quando eu falo do pastejo rotacionado, pode acontecer de você utilizar um pastejo rotacionado na TIP, só que isso teria que ser assim, você conseguir fazer mudanças aí todo dia de pasto, porque daí os animais iam consumir só ponta de folha e ia comer isso o tempo todo em todo o pasto. Então, ia ser muito diferente, porque você teria o mesmo tipo de capim fornecido o tempo todo. Mas isso é inviável, né? Questão operacional, de logística, tudo é mais complicado.
Então, o pastejo rotacionado ele não é muito indicado dentro da terminação intensiva. O pastejo alternado, ele vai bem, porque você fornece um pasto de melhor qualidade, só que você tem uma alteração menor. Vai ter, quando você mudar os animais de pasto, vai ter uma queda no consumo de ração. Só que isso, dentro de 2, 3 dias, já volta a estabilizar. Então, você tem essa redução, o animal vai sentir ali no primeiro dia que você fez, né? E aí vai demorar uns 2, 3 dias para ele estabilizar o consumo de ração, mas não é tão impactante como se você trabalhasse com o rotacionado. O contínuo, você não tem esse problema, porque o animal vai estar sempre ali dentro daquele mesmo passo, então você sabe, sabendo a demanda, né, de forragem do animal e produção da forragem desse piquete, você consegue conciliar aí os dois. O animal vai ter uma constância no fornecimento dessa forragem. Mas o alternado você consegue trabalhar um manejo de pasto melhor. Então, se fosse para pensar em você ter sustentabilidade do pasto, né, não degradar tanto o pasto, como também pensar nos animais, o pastejo alternado para TIP, ele funciona melhor. Tá? Então, são esses pontos assim que são específicos de recria intensiva a pasto e de terminação intensiva a pasto. Qual que é o tipo, né, de capim melhor para TIP? Então, a gente vê aí o pessoal falando muito bem sobre para fazer TIP com medícula. Então, não tem um consenso ainda de qual que é o melhor capim. Mas a gente vê muito bem o pessoal trabalhando com Maasai também, que são capins que aguentam uma lotação maior, né? Tem uma capacidade de suporte maior. Então, são capins que vão muito bem numa terminação intensiva. Deixa eu só ver. O Aaron perguntou, considerando a TIP no pastejo alternado, qual a quantidade de piquetes que eu posso utilizar? Aaron, o pastejo alternado sempre vai ser só entre 2 pastos, tá? A diferença do alternado para o rotacionado essa questão. Rotacionado é acima de 3, acima de 2. Então, a partir de 3, ele já é um módulo de rotacionado, porque os animais vão rodar ali naqueles pastos. Alternados são sempre 2, então os animais ficam em um, rebaixou a altura, passa para o outro. Então, para a TIP, para fazer um alternado, você pode fazer um módulo que você tem os 2 pastos atendendo o mesmo módulo. Tá? E aí, qual que é o melhor método de pastejo? Como eu falei, do alternado, só que não tem consenso entre qual o melhor tipo de capim com o melhor método. A Mari até tinha comentado sobre um grupo de hip tip, que tem pessoas aqui do Brasil todo participando desse grupo. Se você vê o que o pessoal fala lá sobre método de pastejo, sobre o tipo de capim, cada um fala uma coisa, mas a gente não tem resultado de pesquisa pegando um método de pastejo e falando como que foi o desempenho desse capim dentro desse método de pastejo. Então, a gente não tem informações sobre isso. Tudo que a gente vê é questão prática de como que a gente atua, né, nos clientes, outros consultores que também têm essa experiência e troca informação, mas não tem dados de pesquisa em cima disso. E aí essas altas lotações elas impactam, né, na sustentabilidade do sistema de produção. Então, muito cuidado ao utilizar altas lotações durante a TIP. Então, você vai ter diferença aí de uma TIP nas águas e TIP na seca em questão de taxa de lotação que você pode utilizar, mas principalmente tomar cuidado porque pode ir muito bem, o pasto aguentou 10 UA por hectare. Aguentou, mas até quando que ele vai aguentar isso? Qual que é a sustentabilidade desse sistema de produção, né? Então, trabalha com uma lotação mais amena, que você consegue ter essa sustentabilidade por mais tempo. E formação de reboleiras, que isso vai acontecer. Então, talvez pelo termo alguém não saiba o que é uma reboleira, mas é onde acontece a morte do capim. Então, pastejo, passos de terminação intensiva, vocês vão ver muito isso acontecendo. Então, os animais concentram, eles fazem subgrupos, né, dentro do mesmo lote. Então, esse lote de 120 cabeças, ele vai ficar subdividido ali dentro do pasto. Então, isso faz com que o capim morre, porque a alta lotação ali, animal montando um no outro, muita briga entre animal.
porque são animais que já estão numa maturidade sexual, já estão mais avançados em idade, né? Fica animal errado, um brigando com o outro. Então, isso ajuda na formação de reboleiras. Então, não tem alguns capins que o pessoal até comenta assim, não formou tanta reboleira, mas é algo que vai acontecer. Então, isso tem que ser, tem que cuidar, né, sobre isso só por causa de não ter uma perda do capim por causa dessa alta lotação que está trabalhando. Deixa eu ver só aqui.